conferência e eu quero, então, dar por aberta a nossa terceira reunião extraordinária do COF do ano de 2020. Pois não, presidente, temos quórum e justificativas apenas da FINEP e BNDES, o titular, mas que está representado pelo suplente, o Tiago Peró, o conselheiro Tiago Peró. A nossa reunião de hoje tem como objetivo finalizar os trabalhos das duas reuniões extraordinárias anteriores, realizados no dia 9 e 21 de setembro, ambas com a pauta única para analisar a proposta da diretoria executiva da criação de uma sociedade de crédito direto pelo SEBRAE. Por oportuno, informo que recebemos no último dia 15 de outubro solicitação da conselheira Antônia Talarida, representante da União, para discutirmos no âmbito do COF a possibilidade e condições para alterar para mais o atual stop loss do fundo de aval do SEBRAE, atualmente estabelecido em 8%. Esse assunto, eu já quero antecipar a cara conselheira Antônia, que nós vamos encaminhar para a Direx, para nós, antes de decidirmos, ouvirmos a opinião da diretoria executiva. Muito obrigado, presidente Zeferino. Muito obrigado a todos os companheiros que compõem a COF e os nossos visitantes. Eu também serei bastante breve, objetivo, como disse o presidente Zeferino, há um bom amadurecimento, um bom conhecimento, e acho que a gente está prontos para fazer a avaliação do nosso grupo de conselheiros da COF, se levamos isso ao CDN. Eu volto a dizer do meu empenho pessoal nessa tentativa, pelas razões já explícitas e tentadas ser bem elucidadas por tudo e para todos. Eu faço uma colocação aqui agora, que nós tivemos com o presidente Robson, pediu uma reunião que eu estivesse com 5 membros dos SEBRAEs estaduais, das UFs, que são dirigidos pela indústria. E do Petri, ao Ricardo Singer, a todos os membros que estavam. E eu não sei se a nossa conselheira Francilene teve a oportunidade do presidente Robson atualizar com ela, mas ao andamento da discussão, ele foi muito claro, dizendo assim: ô Médici, eu não fui favorável nessa iniciativa alguns anos atrás, porque entendia que não era o momento. Hoje, dado a regulamentação do Banco Central, o momento novo, eu tendo a ser favorável a esse tipo de empreendimento. O que não quer dizer que ele vai votar que sim ou que não, que a Francilene está, mas eu estou dizendo isso. E o conselheiro Sérgio do Mato Grosso foi o que fez ponderações um pouco mais contundentes, dizendo que havia um represamento de recursos no SEBRAE, o que eu fui salvo pelo presidente Robson, quando ele disse: ô Sérgio, cuidado por falar isso, que esse represamento não é de um ano para o outro. Isso é uma coisa que vem ao longo dos anos, nos anos de bonança, e hoje nós trabalhamos de dia e gastamos à noite. Como a gente diz, alambicamos de dia e bebemos à noite. E, nesse sentido, ele se expôs dizendo: olha, o SESI tem 1 bilhão e 800 aplicado. Quem olha isso pode achar que essas coisas não têm empossamento de recursos. Mas, enfim, nós estamos num desafio forte, interessante, em que depois o Márcio Montella vai passar de novo. Eu vou pedir a tabela do FAMP para vocês verem o esforço da colocação de R$1 bilhão para ficar à disposição do crédito da micro e pequena empresa. E como e o quanto isso não anda. Se nós não tivermos algumas alternativas, nós provavelmente vamos ficar com o FAMP mais 15, 20 anos esterilizados.
E depois a gente tem outros assuntos para discutir, como a nossa conselheira Antônia colocou, o stop loss, que provavelmente não será nessa, mas a gente pode fazer em outras reuniões, até porque eu me lembro do Carlos da Costa Romero, diz, é hora de colocar o stop loss de 20%. Falei, Carlos, e como é que eu vou provar depois que a nossa direção, a nossa gestão acabou com o recurso do FAMP? Eu não vou falar nada de FAMP, não, tá? Opa. Novamente, o meu apelo para desligar o microfone, quem não está com a palavra, por favor. Isso. E aí, enfim, mas eu acho que estamos maduros para a gente caminhar, presidente Zeferino. Eu agradeço muito a condução que Vossa Excelência tem feito e vamos ouvir os nossos conselheiros com muita atenção. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Obrigado ao presidente Zeferino, obrigado ao presidente Meles. Queria até me justificar, mas essa semana a gente enfrenta aí a boa Semana Nacional da Ciência, Tecnologia e Inovação no país. Então, nós estamos com a agenda desde domingo recente bastante cheia em função das dificuldades de participar, né, de várias agendas aí importantes para reflexão sobre o tema da inovação no país. Mas eu vou ser bastante breve, presidente Zeferino, e o presidente Meles já fez até menção um pouco ao que eu vou me referir, tá? Desde o início do processo de discussão desse tema, da sociedade de crédito direto, e também da participação mais direta da representação da CNI aqui nessa comissão, a gente tem levado, né, e também trazido, né, algumas reflexões da indústria tem feito, especificamente naqueles representantes que estão, de alguma forma, assentados nos conselhos deliberativos dos SEBRAES UFs, não é? E, obviamente, onde esse tema também tem ressoado, né, e provocado algumas reflexões. A gente sabe, inclusive, que desde a discussão do FAMP, né, um tema que foi tratado pela presidência anterior, presidente Zeferino, que todo o sistema S, de uma maneira geral, e particularmente também a indústria, tem participado e estado atento a todo um conjunto de esforço, né, que todos estão fazendo para uma retomada do crescimento da economia de uma forma mais rápida e ágil quanto possível diante das adversidades. Então, a posição da CNI, ela é a mesma que nós colocamos na última reunião dessa comissão, tá? Não há nenhuma mudança, né? A CNI tem escuta, né? O presidente Robson tem escutado os dirigentes, e na medida do possível, como o próprio presidente Meles presenciou, ele tem colocado a sua presença, inclusive, neste conselho, no CDN, né? Na trajetória em que ele liderou o conselho, e tem colocado as impressões dele de forma bastante direta. De maneira que, para a CNI, até o momento, a posição é de que todas as questões já foram suficientemente analisadas e que a gente deve dar o próximo passo. Essa é a observação final aqui, por enquanto, essa é a posição que a gente traz. Obrigado. Presidente Zeferino, companheiros, primeiro pedir desculpas de não ter podido participar da última reunião. Eu estava no interior do estado do Rio de Janeiro e, infelizmente, lá onde eu estava, a internet não estava pegando e eu não consegui entrar na reunião. Mas recebi a cópia da ata, recebi todas as indagações que foram feitas com relação à criação e as respostas que foram dadas. E a minha posição é a mesma posição, e não só a minha, mas a da Confederação, mas a posição de entusiasmo e de achar que este momento é importantíssimo para o SEBRAE e para o Brasil como um todo, para as micro e pequenas empresas, e nós somos extremamente favoráveis a continuar andando, seguindo aí também o que já colocou a indústria, continuar andando e avançarmos para a criação da sociedade de crédito. Eu queria cumprimentar a todos e, sem mais delongas, dizer que estou plenamente de acordo que esse assunto nós levemos para o Conselho para que seja resolvido. Boa tarde a todos. Com satisfação que nós voltamos a esse assunto para decidir de uma maneira definitiva. Eu queria fazer 3 considerações, presidente, sem alongar. Pois não, fique à vontade. Eu acho que a pior coisa que existe é a questão da indecisão.
se fica enrolando as coisas e não acontece. Que é a questão da burocracia, que inferniza a gente, principalmente do empreendedor, né? E nós somos pela livre iniciativa e somos pelo desenvolvimento, né? Pela liberdade, não só de expressão, mas a liberdade também de investir. Eu tenho uma consideração nova em relação à sociedade de crédito direto. Na reunião passada, eu tinha colocado que o dinheiro era muito pouco, que com 600 milhões, nós não íamos atingir quase ninguém da pequena empresa, um percentual muito pequeno. Porém, com conversas e informações adicionais, principalmente com o corpo técnico, né, eu vi uma possibilidade diferente que eu acho que é boa colocar aqui. Primeiro, 600 milhões é pouco mesmo. Porém, tem a possibilidade de vender as carteiras. Quer dizer, nós emprestamos 600 milhões e depois vendemos essas carteiras, emprestamos de novo, é claro que o Sebrae vai ganhar e quem compra as carteiras vão ganhar também. Aí tem 2 pontos que devem ser analisados. Primeiro, a questão dos juros, porque o Sebrae tem que ganhar. E quem compra a carteira, se não for competitivo, ele não vai comprar, tá certo? Então, a gente tem que ver a questão do custo. Qual a vantagem da sociedade de crédito do Sebrae vender as carteiras? É que pode ir multiplicando indefinitivamente e nós diluímos custo, né? Porque eu acho que funcionário tem que ser bem pago e ele não é caro quando ele é produtivo e tem o resultado. Então, eu acho que esse argumento, ele não pode ser só argumento para a gente aprovar a sociedade de crédito direto, mas o COF e o próprio Conselho do Sebrae acompanhar o desenvolvimento, né, dessa sociedade de crédito. Ela está crescendo, ela está vendendo carteira, está sendo competitiva, isso está bom para a pequena empresa? Eu acho que sim. Eu acho que é possível chegarmos a um bom termo na questão da sociedade de crédito direto. E podemos, inclusive, mostrar exemplo para o Brasil. Como é que você pega um valor pequeno e você, por competência, começa a fazer as coisas acontecer. É claro que vai ter uma concentração, né, não só do COF, mas principalmente do Conselho e da Direct do Sebrae Nacional, de cobrar um plano, né, de quem está dirigindo a sociedade de crédito direto e resultados. E ter um cronograma, né, para a gente acompanhar isso aí. Está crescendo, está bom, ó, o sucesso, coisa boa, então vamos acontecer. Então, hoje nós temos uma visão diferente. E adianta ainda, talvez esse seria um dos melhores produtos do Sebrae. Até os Sebrais estaduais, que às vezes têm um certo reserva, porque amplia muito o serviço, e agora com o enxugamento do dinheiro que o Sebrae dos UFs tem, vai começar devagar, evidentemente. E, porém, tudo vai girar em torno dessa sociedade de crédito, porque esse é o empresário, vai buscar o crédito no Sebrae, e lá você pode desenvolver curso, treinamento, você pode fazer uma série de assuntos de interação na área de crédito, não só de crédito, mas na área de tecnologia. Então, eu acho que aí é o lugar, vamos dizer, a porta de entrada. Então, eu estou colocando isso para reflexão, evidentemente, mas quem vai decidir é o Conselho, né, pleno, CDN que vai decidir, mas essa posição abriu uma janela que me entusiasma. E, inclusive, eu acho que a gente tem que dar oportunidade de ver novas experiências e andar de maneira inteligente e eficiente, certo? É só isso, presidente. Tudo bem. Boa tarde a todos. Só manifestar também aqui minha posição em relação à questão da SCD. A gente fez a análise do material. Especificamente, acho que a ideia, do ponto de vista de complementar o portfólio de iniciativas do Sebrae para apoio à pequena empresa, à micropequena empresa, ele vem
venha a calhar. Eu acho que tem um desafio específico da operação, e aí a minha recomendação é que sejam, de fato, observados todos os aspectos de governança necessários, tanto do ponto de vista de política de aprovação de crédito, decisões colegiadas, que a gente está criando aí uma possibilidade, né, de um banco, né, obviamente, né, uma sociedade de crédito direto que tem a função de fomentar aí o desenvolvimento das micro e pequenas empresas. Isso é um movimento louvável, mas que precisa ser feito, né, dentro da mais rígida estrutura de governança. Então, a segregação das atividades, de análise de risco e de concessão de crédito, as decisões por alçada, são coisas que são importantes e que sejam registradas aí dentro da estrutura e governança dessa sociedade. Em relação à questão do patrimônio, eu acho que é um ponto, de fato, que pode ser limitante quando a gente pensa do ponto de vista de alcance, mas quando se pensa do ponto de vista da estruturação dessa primeira leva de operação, eu acho que ele é muito adequado. É um espaço de aprendizado para o Sebrae, para que a gente coloque uma carteira de pé, e à medida que essa carteira se qualifique, que a qualidade de crédito do Sebrae, que vai ter um diferencial pelo fato de ter o elemento do crédito assistido, que eu acho que é uma coisa fundamental aí no processo, um diferencial que se vai ter, né, na SCD, à medida que isso se mature, com certeza vai ser um ativo interessante aí para ser comercializado aí para os bancos, né, no sentido de ter uma carteira que possa viabilizar uma folga de capital para que o Sebrae continue fazendo a opção dele. Acho que um cuidado importante que se tenha, como eu falei, na questão da avaliação de risco, né, não só do ponto de vista da observância das regulamentações necessárias, né, mas também do aspecto de governança, que é um ponto importante para a gente ter em observação. Se não me falha aqui a memória, o passar desse processo, né, o avançar desse processo e a efetiva constituição dessa sociedade de crédito, ela ainda requer aí um posicionamento acerca de uma eventual alteração no estatuto do Sebrae. Isso acho que a gente teria que observar e talvez entrar em mais detalhes aqui, talvez o time do jurídico que ajudou a construir aí os subsídios para a proposta possa nos ajudar em relação a isso. Mas, de mais a mais, eu acho que é uma iniciativa importante para a gente ter um portfólio mais completo de soluções e ter no Sebrae também essa possibilidade da gente ser condutor aí no mercado de talvez estratégias diferenciadas de crédito que podem ser depois muito bem expandidas aí para outros atores. Presidente Melo, por favor, Marcelo, aguarda um pouquinho, por favor, vamos ouvir o presidente Melo, por favor. Eu queria aproveitar essa colocação do Geiso e depois, inclusive, se o Sérgio estiver presente, por exemplo, o BDMG tem batido todos os recordes de uma gestão absolutamente eficiente, transformadora, e que o conselheiro Sérgio, uma hora, pudesse ser nosso convidado, como foi o BDMG, como foi o Banco do Brasil, como foi a Caixa Econômica, para apresentar no CDN a exposição desses bancos no apoio à micro e pequena empresa. Eu queria dizer para vocês que é sempre água mole, pedra dura. Nós fizemos uma entrevista agora com o Jornal Nacional e ele estava dizendo o que aconteceu do crédito do início da pandemia para micro e pequena empresa sair de 11% agora para 31%. Esforço, trabalho, crédito assistido, como foi tão bem falado aqui. E eu não me esqueço, e aí eu quero agradecer ao presidente Pedro da Caixa e a Caixa, essa clareza que a Caixa tem tido, e aí o Banco do Brasil, a Caixa, tem que nos ajudar muito, o BDMG, como o próprio Sérgio do BNDES, o BDMG, que nos auxilie nessa gestão dessa empreitada, se ela for aprovada. Porque quando o nosso presidente Pedro diz o seguinte, olha, a Caixa não é para fazer caridade, ela não vai perder dinheiro, ela é um banco é matemática. E é com essa segurança, é uma franqueza que às vezes dói, mas é uma franqueza necessária, porque nós estamos lidando com coisas muito delicadas. Mas é uma semente de muita esperança.
ela bem germinada, nós daqui a alguns anos vamos falar assim, olha, fizemos uma coisa bem feita. Então, gente, obrigado. E a Caixa está dando para nós um exemplo de utilização do FAMP que nós nunca tivemos igual. Ela é revolucionária. E por esse aspecto eu quero reconhecer aqui e agradecer. Muito obrigado. Obrigado, presidente. Boa tarde a todos. Boa tarde, presidente Carlos Maes. Obrigado pela deferência e com certeza estamos juntos e a todo momento nessa empreitada, né? Que é apoiar o empreendedorismo de forma sustentável, com consciência, orientado, né? E realmente ninguém está para perder dinheiro, né? Até porque a iniciativa empreendedora é para gerar emprego, renda, cada vez mais. Então, com certeza, esse cuidado é tomado com todo o zelo, né? Nós analisamos todo o plano de negócios. Quero agradecer toda a equipe do Montella aí pelo apoio técnico aí na análise do plano de negócios. Então, entendemos que está bem aderente à proposta, né? Embora precisamos sempre salientar que é importante a análise contínua e constante das premissas e projeções, né? Nós sabemos como o mercado se movimenta, então é importantíssimo esse ponto, né? E passado aí a clareza dos pontos em relação à imunidade tributária, do próprio SEBRAE, né? A responsabilidade do CDN, que é importantíssima, né, presidente Carlos Mérez, em relação à constituição da SCD, essa questão que o Geis trouxe muito bem em relação à necessidade da alteração do estatuto do SEBRAE, precisamos só deixar claro se vai ser necessário, né? E a questão da governança, também trago esse ponto, né, e como banco, né, aqui dentro do banco nós temos vários comitês de risco, comitês de exposição a risco e comitês de crédito. É importante essa constituição dos comitês dentro da SCD, né, de governança bem clara e transparente. Passar todos esses pontos e analisando o plano de negócio como um todo, entendendo toda a particularidade e a necessidade da frente, nós somos favoráveis ao encaminhamento aí ao CDN, tá? Então, agradecemos a todos aí o tempo, né? Claro que a gente precisou um tempinho a mais para analisar, mas é um tempo que foi muito, muito importante e muito esclarecedor para nós aqui, como parceiro de vocês, como parceiro de todos os empreendedores. Então, agradeço a todos aí. Obrigado. Presidente, boa tarde aos demais colegas, boa tarde ao nosso presidente e amigo Carlos Melles. Um assunto muito relevante, né, para o desenvolvimento do SEBRAE, para o desenvolvimento do mercado de crédito aqui no Brasil. Nós tivemos a oportunidade de fazer vários comentários nas últimas reuniões que tivemos e também, paralelamente, queria agradecer a atenção que nos foi dispensada pelo Marcelo, por toda a equipe técnica, pelo próprio Milton Santos, com quem tive a oportunidade de conversar, e outros colegas aqui, integrantes do Conselho. Né? Do ponto de vista da Associação Brasileira de Desenvolvimento, que hoje reúne 31 instituições financeiras de desenvolvimento, incluindo o Banco do Brasil, incluindo o BNDES, o Banco do Nordeste, entre outros, e muitas agências de fomento, nós, de fato, reunimos aí uma experiência bastante rica e não pouco desafiadora, sobretudo num ano como esse. Estamos à disposição, inclusive, de apresentar nossa experiência no CDN, conforme convite do presidente Carlos Melles, né? De fato, atingimos desembolso histórico esse ano, superando 2 bilhões de reais e continuamos aumentando esse volume semanalmente, graças a um trabalho em conjunto, inclusive com o SEBRAE. Temos uma parceria de longa data com o SEBRAE Minas, faz parte do conselho lá também, mas gostaria de salientar especialmente o trabalho excepcional feito pela Antônia, do Ministério da Economia, que está aqui conosco na área de micro e pequenas empresas e que é o coração do nosso Pronamp. Né? Nós fomos a segunda instituição no Brasil que aderiu ao Pronamp, a primeira com a plataforma digital, e nós mais do que quadruplicamos a nossa carteira com micro e pequenas empresas em relação ao ano de 2019, que já havia sido um ano histórico, por volta de 200 milhões de desembolso, e nós já estamos encostando em 700 milhões desembolsados
esse ano com micro e pequenas empresas, representamos mais de 20% de crédito para micro e pequena empresa aqui em Minas Gerais, que é o segundo estado mais populoso da federação, né? Então, para nós, é um sentimento não é de orgulho, é de dever cumprido, porque esse é um ano desafiador, com muita quebradeira de empresa. Nós precisamos ter programas robustos, anticíclicos, para dar liquidez para a sobrevivência dessas empresas que são os maiores empregadores do Brasil, mais 60% do emprego gerado, e nós precisamos criar soluções práticas, ferramentas para permitir a continuidade dos negócios, o desenvolvimento dos negócios, promover o empreendedorismo aqui no nosso país. E aí chega, eu acho que, o tema da discussão sobre a sociedade de crédito. Eu me juntaria às demais instituições financeiras, e eu acho que é uma decisão muito acertada no desenho do Conselho, da gente ter esses assentos todos com essa diversidade de instituições financeiras com grande experiência que a gente tem no Brasil. Nós temos um sistema maduro, muito bem montado. E então, poder ouvir os colegas aqui, os comentários, eu diria que o nosso posicionamento como associação é de levar o CDN, né, o tema, mas me junto aos demais nas ressalvas com relação à governança. Nós precisamos desenhar muito bem. Eu já tinha feito essas recomendações e comentários nas outras discussões, porque não é bolinho criar uma instituição no meio de uma grande crise, e para que ela tenha impacto, para que ela tenha sustentabilidade. Não é o core business do Sebrae. O Sebrae vai precisar se transformar, né, para adquirir esse ferramental, se preparar para isso, e, obviamente, contando aí com o apoio de todos nós. Então, acho que são questões aí que a gente precisa aprofundar e trabalhar nessa condução ao CDN. Na associação, há questionamento, até porque os nossos associados todos participam dos conselhos, têm interação com os Sebrae de cada um dos estados, né? Então, há um determinado número de dúvidas em relação ao momento, à constituição da sociedade, não ao projeto em si, né? Até porque nós entendemos aí que, na verdade, nós temos um mercado muito concentrado e a criação, a entrada de novos players é sempre algo muito bem-vindo, né? Sobretudo com uma base tecnológica aí no formato aí de fintech. Eu acho que é uma nova realidade que veio e está fazendo a disrupção que todos nós observamos. Mas precisamos trabalhar com muito pé no chão, com o conhecimento e a sabedoria, inclusive das décadas passadas, das lições aprendidas nos anos 80 e 90, quando várias instituições públicas foram liquidadas. Aqui em Minas Gerais nós tínhamos 5 bancos públicos, agora temos apenas o BDMG. Então, é sempre importante a gente levar em consideração essa experiência e, com isso, a gente poder construir um futuro aí em bases bastante sustentáveis. Então, o voto é para levar para o CDN, mas com a observação, né, me juntando aos demais colegas das instituições financeiras, para olharmos muito bem as questões de governança, as questões todas de desenho de contorno e o momento adequado aí de criação da instituição. E fico à disposição, obviamente, para levar a experiência do BDMG, especialmente da nossa plataforma digital. Nós somos o primeiro banco de desenvolvimento do Brasil que criou uma plataforma digital há 8 anos atrás, e como nós temos desempenhado com ela, sobretudo nessa crise. Estamos, inclusive, levando o nosso projeto, vai ser uma das vitrines do Financing Common, que é o maior encontro de bancos públicos do mundo, que vai ocorrer em Paris, agora no começo de novembro, virtualmente, aí organizado pela Agência Francesa de Desenvolvimento. Teremos 450 bancos do mundo inteiro e nós vamos estar lá participando, representando Minas Gerais, representando o Brasil. Obrigado. Boa tarde a todos, boa tarde aí, presidente Melles, presidente Zeferino. Desculpa um pouco a voz aqui bem afônica, eu estou com positivo de Covid hoje, mas estou bem, só com uma congestão aqui mais nasal, né? E acompanhando com o médico normal já, tudo tranquilo. Como nós falamos na última reunião, a gente ia fazer uma consulta
Eu quero aqui agradecer a equipe do Sebrae Nacional toda, aí, em nome do Guto, em nome do nosso presidente Melles, que colocou à disposição para todas as regionais nossas. Nós dividimos aí em 4 regiões, né? Dividimos as regionais, passamos toda uma apresentação, discutimos com os conselheiros, com os diretores do Sebrae. Como eu disse aqui, o meu voto é um dentro de 81 votos do sistema Sebrae, né, dos diretores. E eu não vou ler, fizemos um documento, mas eu vou anexar depois o documento, quero encaminhar, Evandro, para que o documento fique registrado, né, no sistema aí para a gente, quais são as razões que foram as maiores, apesar de todas as explicações que foram dadas, né, pelos nossos parceiros aí, pelos nossos técnicos do sistema Sebrae. Só vou ressaltar aqui 2, 3 pontos que eu acredito ser importante ficar registrado nesse momento, para a gente não perder aqui a discussão. Muito pelo contrário, a grande maioria dos Sebrais, já colocando, foram contra, né, a gente criar este momento, e os que foram favoráveis também têm a mesma visão aí até da questão dos bancos que foram colocados. A questão do risco nosso de crédito e a confusão, né, principalmente dos papéis. O Sebrae tem uma cultura de atender todo mundo que chega ao Sebrae. Né? Todas as pessoas, nós ficamos todo dia procurando aí a laço, todo dia um empreendedor para ser atendido. E o banco nós teremos que, e a sociedade de crédito nós teremos que ser seletivos. Né? Os números que, apesar da questão de que elas podem ser revendidos, os valores, renegociada a carteira, nós também colocamos aí que nesse período ela vai atender 21 mil empresas por ano. Isso, perto dos mais de 3 milhões que nós atendemos, ela não vai chegar a esse tamanho de... o impacto nosso para os estados seria muito pequeno em relação ao atendimento. Eu sei que foi explicado isso várias vezes, mas nós não conseguimos entender numericamente esses valores. Outro ponto importante que eu gostaria de deixar ressaltado é a questão da própria taxa de juro, né, que foi até levantada, que foi estudada lá atrás e agora ela foge aí já do mercado, vamos colocar assim, que nós temos no mercado outras ações mais em conta. Mas o principal ponto nosso, o risco que os Sebrais estaduais colocam é a questão do risco institucional do Sebrae, da confusão dos nossos papéis. Né? O Sebrae, que sempre esteve ao lado do empreendedor, agora vai negar e depois vai ter que cobrar uma conta daqueles que ficarem inadimplentes. Né? Isso vai confundir um pouco o nosso papel de sempre estar apoiando. Essa é a posição que nós tiramos da grande maioria dos Sebrais. Isso aqui não é e não reflete a posição pessoal do Cláudio, mas reflete a posição da instituição à base, né? Colocando então aí e uma questão que é o risco inerente a essa atividade e os riscos que isso pode trazer para o controlador Sebrae, né? Principalmente para os conselheiros. Eu gostaria de ressaltar bastante isso, que foi levantado na última reunião. O presidente Melles até falou que não tem, mas o advogado até colocou lá uma questão em cima disso, que nós temos uma responsabilização sim, e por isso a importância de aprovar aí também, na próxima reunião, essa alteração estatutária e todos os processos. Eu sei que é um caminho, né, que nós estamos trilhando ainda, e que depois vai vir toda a avaliação do Banco Central e todas essas aprovações necessárias de TCU e de todo mundo. Então, também quero deixar registrado aqui, importante, que nós, de forma nenhuma, somos contra este momento, modelo de criação, mas não somos contra pensar num novo modelo de Sebrae ou de apoio a esta questão financeira para as empresas. E só por finalizando, gostaria de colocar aqui que a gente olha sempre, até outros Sebrais que já fizeram, né, como São Paulo, já fizeram algum outro tipo de empréstimo, e que a gente pensa realmente na facilitação do crédito para os pequenos negócios, não exige a criação de uma nova entidade. Acordos operacionais com cooperativas, fintechs, SDCs e bancos regionais que já existem poderiam suprir no nosso entendimento essa necessidade e ampliar talvez muito mais a nossa atuação através de um trabalho maior ainda com o FAMP
e com a assistência de crédito junto a essas outras instituições que já são profissionais, aí, vamos colocar assim, né, tarimbadas na questão dos empréstimos aos pequenos empresários e ao mercado em geral. Então, só colocando a nossa posição em cima disso e deixar, por final, que nós somos um voto, sabemos disso, aqui dentro do processo, e não seremos, de forma nenhuma, contra lá na frente, depois de aprovado pelo Conselho, né, nós vamos trabalhar e fazer o máximo possível para que dê certo. Né, isso foi uma conversa entre todos os diretores, nós conversamos bastante sobre isso, que nós temos um posicionamento de não entender que seja o momento, pelo risco até tributário, que nós estamos com o risco agora da avaliação tributária, né, da reforma tributária, de todos os riscos que estão ocorrendo neste momento, de recursos, de corte de recursos para o sistema SEBRAE, que talvez esses 600 milhões pudessem fazer falta em um cenário mais restritivo para os próximos anos. Mas, entendendo que, se for aprovado pelo Conselho, nós também vamos fazer de tudo para que as coisas funcionem e possam chegar ao melhor ponto possível. Então, resumindo nosso voto, nós somos contrário à criação da SDC no modelo que foi apresentado e neste momento. Muito obrigado. Obrigada, presidente. Boa tarde a todos. Queria começar agradecendo a menção do Sérgio, parabenizando o BDMG pelo trabalho. Está sempre aí na mídia como um dos bancos de desenvolvimento que estão despontando no atendimento à micro e pequena empresa. Queria parabenizar também o extenso trabalho da Direx para colocar esse projeto de pé. A gente sabe que não é fácil, né? A paciência do pessoal em dirimir as dúvidas, né? Do Guto, que se colocou sempre à disposição ao longo dessas discussões. Então, gostaria de primeiro dizer o seguinte: a gente está de acordo com a decisão de levar o tema para o Conselho, né? Mas, no entanto, eu gostaria de deixar registrado aqui algumas ponderações com relação ao projeto. Né? Então, eu prometo ser muito breve e muito transparente, porque eu não sei se é diferente, tá? Então, assim, o tema do crédito está em evidência, sem dúvida. Né? A gente precisa juntos pensar em como a gente vai melhorar o acesso dos pequenos negócios ao sistema financeiro. Né? Isso a gente está fazendo desde o pré-pandemia, a gente se esforçou muito, né? Eu respirei acesso a crédito nos últimos meses, a gente vai continuar preocupado em melhorar o sistema de maneira estrutural, né? Mas, assim, o que não está claro para nós aqui, eu digo nós, União, a gente levou esse tema, levei para o secretário Gustavo Enio, o secretário especial Carlos da Costa, né? A gente está convencido de que o caminho para a gente melhorar essa situação é essa criação da nova sociedade de crédito direto, e vou passar aqui por alguns dos motivos, tá? O primeiro é o seguinte: a nossa capacidade de execução, eu falo nosso porque eu me sinto do time SEBRAE, né? Ela vai estar acima do que hoje é oferecido pelo mercado, e aqui eu não estou duvidando da competência do time que vai liderar essa empreitada, mas olhando a quantidade de fintechs que estão surgindo, especializados no atendimento à micro e pequena empresa, né, do trabalho dos bancos de desenvolvimento e agências de fomento que estão se estruturando para atender os pequenos negócios. Então, eu me questiono, será que o caminho para que a gente possa fazer o SEBRAE ter um papel relevante no acesso a crédito não é fortalecer parceria? Será que esse não é o caminho mais profícuo? Então, eu trago aqui o exemplo, por exemplo, do SEBRAE São Paulo, durante a crise, na parceria com o Banco do Povo. Né? Porque a gente fazer análise de crédito, fazer cobrança, é uma coisa que eu preferia deixar para quem está acostumado a fazer isso. Né? O segundo ponto: esse valor é suficiente para impactar o mercado? E aí eu trago dados do próprio SEBRAE, né? A gente teve a última reunião no Senado para justamente discutir as medidas do governo federal para melhorar o acesso a crédito. Então, segundo pesquisas do 100 bilhões que foram liberados pelo governo federal só para acessar acesso a crédito de micro, pequenas e médias empresas, atingiu 15% do total de empresas. Então, esses recursos não se provam, pelos dados que a gente vem acompanhando, relevantes para impactar o mercado. Terceiro ponto, priorização. Né? Assim, o SEBRAE é rico em projetos e ações de melhoria da competitividade e da produtividade dos pequenos negócios. Né? Então, eu trago aqui a brilhante tentativa de melhorar acesso a crédito que já foi feita, por exemplo, que é o FAMP, né? E por isso eu até coloquei o tema em pauta aqui nessa reunião. Por que não seguir trabalhando e melhorando a forma da gente garantir as operações? Né? E a gente viu nessa pandemia que trabalhar na garantia é o que faz o recurso chegar na ponta. E não é porque a gente trabalhou no Pronamp, não, mas é que realmente o Pronamp foi o projeto que destravou o recurso, que fez chegar. É claro que a gente entende a limitação do tamanho do projeto,
Se a gente fosse olhar todas as empresas, o 30% de faturamento que ela poderia tomar em 2019, esse recurso seria na casa de 200, 300 bilhões. Né? E a gente está numa situação delicada aqui de equilíbrio fiscal. Mas eu me pergunto isso, será que não vale a pena a gente seguir profissionalizando, aumentando, capitalizando o FAMP, estruturando ele para que ele possa funcionar dentro de um contexto de um sistema nacional de garantias? Né? Então, esses são os 3 principais pontos que eu gostaria de deixar registrado aqui, né? Mas é claro que eu acredito que, apesar das discussões aqui terem sido muito ricas, esse tema deve ser levado para o Conselho, para o CDN, para debate. Bem, boa tarde a todos. Boa tarde, presidente Melles, presidente Zeferino. Vi aqui o colega Eduardo Diogo, Montella. Guzmão também, boa tarde. Antônia e todos os conselheiros e conselheiras. Estou aqui no lugar do Marcelo Porteiro, que não pôde comparecer, que é a figura de conselheiro suplente. Né? Então, acho que é importante colocar, né, a relevância da parceria que existe já há tempos entre o BNDES e o SEBRAE, né? Principalmente para o atingimento de uma das nossas missões aqui do BNDES, que é o apoio às MPEs. Né? O BNDES ele tem como um dos seus principais focos a atuação, né, para poder melhorar o acesso a crédito às micro e pequenas empresas, né, e o SEBRAE ele é fundamental para isso, tem sido fundamental para isso, em diversas ações que temos feito aí nesses últimos anos. A resolução, né, 4792, né, que vem então permitir as SCDs repassarem recursos do BNDES, ela é fundamental para cada vez mais fortalecer esse nosso canal de distribuição para esse público que é tão ímpar, né, e tão importante para nós, que são as micro e pequenas empresas. E eu tenho certeza que o SEBRAE ele vai ter um papel importantíssimo, não só como ator, né, na articulação, em todos os nossos parceiros estratégicos, mas também como um importante agente no nosso canal de distribuição, e tenho certeza que isso aí vai dar um salto importante, salto nessa nossa relação, e também, obviamente, gera valor aí para a distribuição de recursos e a melhoria do acesso a crédito. Então, essa era aqui minha fala. Muito obrigado a todos. Boa tarde a todos. Eu acho que as discussões na COP já foram aprofundadas, os esclarecimentos já foram satisfatórios. Eu acredito que deva ser decidido agora no CDN. Eu acho que, pela minha parte, já está encerradas as discussões na COP. Deve ser decidido agora na reunião do CDN. Como ninguém se manifesta, ficou muito claro na manifestação de todos os senhores conselheiros que quem vai decidir efetivamente vai ser o nosso Conselho Deliberativo Nacional. Então, eu já quero informar os senhores que nós vamos encaminhar com um voto qualificado, que deve ser, final, votado pelo encaminhamento do assunto ao CDN e pela importância e a oportunidade dessa decisão. Então, eu pergunto se os senhores concordam de que nós damos, pela manifestação da maioria, nós somos favoráveis à criação, mas a última palavra vai ser do Conselho Nacional. Então, se alguém discorda que é outra manifestação, por favor, se pronuncie. Só deixando registrado, conselheiro Zeferino, a questão da nossa discordância, tá? Mas, claro, somos só um voto, tranquilo, sem problema, mas só queremos deixar registrado. Muito obrigado. Pois não. Vamos colocar com o voto da maioria. Tá bom, conselheiro? E, presidente, no âmbito da COF, né, porque eu sou titular aqui na COF, mas não no Conselho, então, no âmbito da COF, também deixar registrado a favorável ao encaminhamento ao Conselho, mas contrária hoje à proposta. Tá bom. Muito obrigado. Mais alguém? Eu vou colocar com o voto da maioria. Tá bom? Não vou identificar, com a permissão de vocês, né, dos senhores aí, conselheiros, voto da maioria. Pois não? Alguém deseja falar, pelo jeito?
Não, presidente, eu vou falar aqui de maneira muito sucinta, só para subsidiar a Direx, para que possa pensar no tema, né? Mas como o senhor já adiantou, o nosso pleito é o aumento do stop loss do FAMP hoje, que está em 8%, né? Ele já teve um aumento, a gente sabe que ele era pré-crise, estava na casa de 7%, e a gente aumentou para 8%, para tentar fazer esse recurso chegar na ponta, né? A questão é que a gente tem outras linhas de crédito anunciadas, onde o risco assumido pela União é muito maior, né? Então, isso diminui a atratividade do FAMP. E a nossa intenção, né, eu digo a intenção do Ministério da Economia, quando fez essa negociação da alocação dos recursos em garantia, era justamente que a gente pudesse atender o mercado no período de crise. Então, a gente está se aproximando aí de 31 de dezembro, né, que é quando acaba o decreto do período de calamidade, e esses recursos ainda não foram inteiramente utilizados. Então, eu entendo a importância da alavancagem, né, nesse sentido, mas eu peço aí que a Direx estude algum novo percentual para que a gente possa realmente desovar esses recursos, porque a intenção era fazer chegar na ponta, né? Então, eu gostaria de fazer esse pleito aí para a diretoria, para que a gente possa discutir na próxima reunião. Só um comentário breve, presidente Zeferino, muito breve, e tem a ver com a nossa experiência nesse período de pandemia e que, inclusive, permitiu esse desembolso histórico. Nós operamos aqui 5 fundos garantidores, inclusive um mineiro que nós ajudamos a desenhar, e, obviamente, entre eles o FAMP, o FGI, o PEAC, o PRONAMP, né, o FGO. Eu queria me juntar à fala da Antônia, do Ministério da Economia, da relevância, né, desse tipo de instrumento para o momento atual, mas também para uma espécie de aterrissagem, né, no que pode ser uma espécie de cauda, né, de curva de aterrissagem do pós-pandemia. Não acho que vai ser de uma hora para outra, né? Eu acho que nós passaremos por um longo período de vulnerabilidade das micro e pequenas empresas e da gente pensar em ferramentas que sejam adequadas para rodar com grande proteção para que as instituições financeiras possam dar o crédito adequado para essa retomada. Do contrário, o que eu vejo no horizonte é muita inadimplência e talvez até um processo de consolidação, né, com os mais fortes levando muita vantagem em relação aos mais fracos. E no âmbito da Associação Latino-Americana de Instituições de Desenvolvimento, eu faço parte do conselho também, a ALID, nós temos, por exemplo, e eu tenho certeza que alguns aqui conhecem, o FOGABA, que é esse banco argentino que só trabalha com garantias lá em Buenos Aires, banco estatal, é uma espécie de braço que opera o que seria o FAMP deles. E eles estão trabalhando também com o produto deles muito modificado, sintonizado com o momento que nós vivemos. Então, a minha narrativa aqui é só no sentido da gente ter os instrumentos adequados para o momento que nós estamos vivendo, a gente ter o senso de urgência e desenhar isso para a gente fazer uma aterrissagem mais suave aí de toda essa rede que nós atendemos aí nas micro e pequenas empresas. Muito obrigado. O último voto, como a decisão final será do Conselho Deliberativo, nós vamos encaminhar com essas sugestões que foram aqui apresentadas, né? Então, com isso, eu quero agradecer a presença de todos os conselheiros. Eu acho que nós fomos bastante dinâmicos. Pergunto se o presidente Carlos Mello está ainda conectado, se deseja se manifestar. Estou sim, presidente Zeferino. Eu quero agradecer muito pela reunião, pela sua presidência, ao conduzir a reunião, doutor Evandro, secretaria, e muito especialmente a todos os conselheiros que se manifestaram. A diretoria executiva, em nome do Bruno, do Eduardo e meu, agradecemos muito a participação e a condução tão bem feita que o senhor fez desse processo. Muito obrigado, conselheiro, e nós declaramos, então, encerrada a nossa reunião, e esse parecer, nosso encaminhamento, vai ser colocado na pauta da reunião do Conselho, já marcada para que dia, doutor Evandro? Dia 29. A gente encaminhará informando que a proposta está em condições de ser apreciada pelo Conselho, presidente.